Então é isso, hora de tratar, né, dessa goleada, né, do Sport 6-1 sobre o Belo Jardim. Um jogo em que eu não consigo, né, estabelecer qualquer parâmetro para a gente procurar conclusões minimamente sólidas sobre o esporte, sobre os jogadores, por conta dessa partida. Assim, me assustou o poder de resistência nulo do Belo Jardim. A sensação que eu tive é que se dissesse assim, ó, o Sport tem que ganhar de 10-0, o jogo seria 10-0. Porque havia um abismo, né, entre a capacidade de produção ofensiva do Sport e a incapacidade do sistema defensivo do Belo Jardim de acompanhar. As trocas de bola, elas aconteciam sem que houvesse qualquer esboço, né, de posicionamento, de bote do Belo Jardim. O que restava aos jogadores era correr atrás, se esticar, colocar a perna, pular, né, e contar, né, com erro e com desatenção dos jogadores do esporte, que também é muito natural em jogos como esse você ter desatenção ali. Na reta final você quer fazer o gol, você não dá o passe, a gente viu isso acontecendo algumas vezes também, né? O jogador insiste mais em tentar fazer seu gol, precipita jogadas, né? Tenta fazer, percebe uma oportunidade ali e acaba se desconcentrando do correto. Mas, de toda forma, quando você pega um adversário desse, você espera que aconteça mais ou menos o que o Sport fez. Eu acho que essa tem sido a tônica do esporte. A gente está fazendo esse programa no dia 24 de janeiro. Janeiro, tá? É muito cedo para críticas, é muito cedo para questionamentos, é muito cedo para várias coisas. E eu tenho a sensação, e esse é o saldo positivo que mais essa partida deixa, de que o esporte de Henderson ele está onde deveria estar nessa semana, na última semana de janeiro. Eu acho que o nível de evolução, o nível de desempenho é satisfatório. A estabilidade ela é algo extremamente importante, porque com estabilidade você consegue dosar melhor, né, decisões do elenco, você consegue criar ambientes mais favoráveis para um Jorginho estrear, para o João Igor voltar e para os jogadores de ataque ganharem ritmo e ganharem confiança. Eu acho que esse trabalho tem sido muito bom, tá? Então, Cássio, eu queria abrir contigo, né? Que saldo você tira do jogo, né? Para mim, o melhor saldo é esse, é a estabilidade, dar ritmo e dar confiança ali para o pessoal da frente e possibilidade de um encaixe sem trauma, sem pressão para jogadores como o Jorginho e até mesmo o João Igor, né? Tanto tempo fora, é bom vê-lo voltar a jogar. Eu era um entusiasta de João Igor antes da primeira lesão. Mas, Cássio, tua visão, teu saldo, mais do que visão sobre o jogo em si, já vamos para o saldo, né? O que é que uma partida dessa deixa de saldo? Fred, eu concordo com, dessa vez, com a linha que você trouxe do jogo. Eu só acho que a escalação, eu não concordei muito com a escalação. O regulamento do Pernambucano teve essa modificação por causa da Copa do Brasil, que força uma disputa com foco no campeonato estadual, porque você precisa ter a classificação necessariamente pelo estadual para jogar a Copa do Brasil. Não há mais a possibilidade do ranking. E o esporte tinha esse luxo aqui em Pernambuco. Dos três grandes, é o que tinha todos os anos sem perigo nenhum de ficar de fora. Mas agora não tem mais, tem que ser campeão, vice ou terceiro lugar, e que pelo regulamento significa que quem liderar a primeira fase já está na Copa do Brasil, porque quem liderar a primeira fase será no mínimo terceiro lugar no Pernambucano. Então, terminar em primeiro lugar a primeira fase, mesmo que eventualmente você seja eliminado depois, você já cumpriu esse objetivo. E o Sport, nesse momento que a gente estava falando aqui, era o líder provisório, ainda vai ter o jogo Retrô e Náutico, então o time está jogando a vera. Mas, mesmo assim, mesmo considerando essa mudança de regulamento, essa necessidade, que é até interessante para quem quer buscar valorizar o estadual, foi uma decisão da CBF visando, para quem concorda com isso, foi uma visão inteligente para quem concorda com isso, frisando, mas dava para analisar, na minha opinião, dava para analisar o calendário e enxergar a brecha para poupar, ainda que seja, como você falou, ainda que seja 24 de janeiro, porque eu acho que a brecha era nessa partida.
pelo fato de jogar em casa, ou seja, você não tem um deslocamento para o interior, como foi o jogo do Maguari, por exemplo, mas era a estreia, botou a força máxima, e o nível do adversário. O Sport enfrentou um time que já era o lanterna da competição. Se mostrou um lanterna durante a partida e terminou o jogo com menos 14 de saldo. O Belo Jardim é o último colocado do campeonato que tem 13 times, tá? A gente tá falando assim porque, por exemplo, na Bahia são 10. Então, assim, para o Pernambuco, o lanterna de Pernambuco é o 13º lugar. Ou seja, e a quantidade de time que tem na frente do Belo Jardim. Aí, na sequência, o Sport vai pegar o Retrô, num jogo na ilha, um Retrô até essa live aqui era um time com 100% de aproveitamento. Depois, falando de cabeça, pega o Porto fora de casa, o jogo lá no Lacerdão. Aí depois, ou seja, são 3 jogos pelo Pernambucano. O Vitor vai abrir a tabela para checar, mas acho que é o Porto. Aí depois desses 3 jogos do Pernambucano é que volta para a Copa do Nordeste contra o Campinense e depois fica uma sequência dura. Porque aí vai ter Ceará na Copa do Nordeste, tem o Clássico com Santa. Afogados, jogo... Porto é Afogados fora de... Mas é fora de casa, não é na Ilha do Retiro, não. É Afogados fora. É na ilha. Retrô na ilha, Afogados na ilha, Campinense lá, Porto lá. Danoso. Botaram o Sport jogar 3 jogos seguidos dentro de casa. Aí depois, Náutico fora, Ceará fora, Santa em casa e Bahia em casa. Irmão, pronto, mas então eu fui por dedução, não imaginava que tinha 3 jogos seguidos dentro de casa. Então, beleza, 3 jogos seguidos dentro de casa, mas o jogo para poupar era esse contra o Belo Jardim. A sequência de todos os outros jogos, os adversários são mais difíceis. O Afogados está no G6, o Retrô está na liderança, o Campinense vai ser fora de casa, um adversário que dá muito trabalho para o Sport, perdeu na estreia da Copa do Nordeste para o Fortaleza. Se você for olhar a tabela inteira, essa era a única brecha. Se você acha que tem uma brecha, porque pelo visto o Sport acha que não tem. Eu não acho que o Sport vai poupar contra nenhum desses próximos jogos. E se isso não vai acontecer, significa que a entrega física do time vai ser elevada. O Sport poupou, entre aspas, no segundo tempo, mexeu no segundo tempo. Mas esse time poderia ter sido uma rotação até diferente. Poderia ter sido o time do segundo tempo jogando, vencendo os jogos, e os jogadores que entraram no segundo tempo sendo jogadores da base, os jogadores que estavam na Copa São Paulo, alguns outros jogadores menos utilizados. Por exemplo, meu irmão, se fosse para poupar, de repente eu não sei nem qual foi a ideia de Anderson, tá? Esse jogo era para ter Thiago Lopes, porra. Meu irmão, sabe aquele jogo que Thiago Lopes era para ter jogado o jogo? É para utilizar, meu irmão. Ainda bem que não entrou, Cássio. Fazia 2 gols, Kaique fazia 2 gols e ganhava quieto para mais 6 meses. Bom, isso numa visão muito rasa de futebol. Eu ainda chegar, inclusive, nesse ponto, quer dizer, esse jogo, que não se olhe para esse jogo como se olhou, e até a gente até de formação, é um erro geral, na verdade. O 7-0 do 7 de setembro. Eu sempre vou tratar o resultado como Jaderson jogou, não sei o que jogou. Jaderson, né? O símbolo daquele jogo, né? Valeu meses de escalação. Então, assim, é só não pegar esse jogo e achar, tipo, Wanderson agora... O Wanderson eu acho muito útil, tá? Eu tô dizendo isso de uma situação que nem aconteceu, porque Fred falou, se Thiago Lopes tivesse entrado, tivesse feito 2 gols, não. Aí eu estou dizendo, se isso tivesse acontecido, bastava não repetir o erro do jogo de 7 de setembro. Esse jogo de hoje não é parâmetro, como você mesmo falou, Fred. Inclusive, Cássio, Conclui. Esse jogo de hoje não é parâmetro para dizer se fulano de tal rende ou não, se fulano de tal é titular ou não, mas assim, é um jogo onde você tem a obrigação de mostrar capacidade. E aí, quem jogou, aproveitou. Era o mínimo que o time que está jogando a vera o campeonato, isso eu acho que há muito tempo eu não via. O Sport jogou as 4 partidas do estadual com entrega, não foi bem contra o Maguari, mas não faltou entrega, porque eu já vi o Sport ser muito blasé no Campeonato Pernambucano, porque se classificava, não fazia diferença, na hora do mata-mata, vamos ver. Talvez, acho que por essa mudança, o time vem tendo uma rotação que há muito tempo eu não via no Campeonato Estadual. Mas um time mais modificado teria feito a mesma coisa. Talvez não fosse 6-1, mas fosse 3-1. Teria conquistado o mesmo objetivo final de vencer o jogo teria poupado o time. Então, isso é a minha visão. Eu não sei, a fisiologia do Departamento de Fisiologia do Esporte é muito competente, mas como está avaliando o desgaste, eu só estou trazendo o elemento que, pela sequência do Sport, essa era a única brecha. Não vai fazer sentido nenhum poupar nos jogos que vem pela frente. Se você olhar a tabela, até imaginava que era o Porto, mas continua contra o Afogados, continua não fazendo diferença. O Afogados é um time que está brigando na parte de cima da tabela também, coisa que o Belo Jardim não está. Ou seja, esse é o único erro que eu considero, tá? Que para muita gente nem foi erro. Por exemplo, na hora que eu coloquei, eu disse isso, tem um cara que me segue há um tempão, curto pra caramba, Igor de Mello. Curto que eu escrevo, mas ele falou assim, ele discordou e falou assim, ele acertou porque era para o time entrosar. Essa é uma visão válida.
Ou seja, uma visão de só, essa é uma oportunidade para entrosar. Mas eu acho que a questão física pesa muito. E não é um jogo contra o Belo Jardim que vai entrosar ou não o Sport, que vai fazer o Sport passar a ser um time com mais conjunto ou não. Mas pode ser um jogo que faça o Sport mais na frente e faltar perna. É só esse ponto. É só lembrar. E correu tão pouco, né, Cássio? Correu tão pouco, né? Correu não corre tão pouco. Quando tu vai pegar, meu irmão, aquele relógio lá, fulano tal tem 9 km, fulano tal tem 10 km, meu irmão. No fim é só impressão. O cara pode ter dado até um trotinho aqui ou ali. Mas eu não acho que correu pouco, não. Eu acho que o time jogou a Vera, mas foi substituído rapidamente porque o jogo foi definido rapidamente também. Muito rapidamente. Isso. Veja, como eu falei, o que eu mais tenho gostado dessa linha de Henderson é dar ritmo e confiança, sobretudo pro ataque, sabe? Mesmo para os reservas. É muito importante, assim. Eu sei que existe uma demanda da torcida, né? Eu quero ver Paulinho, eu quero ver os meninos que jogaram a Copinha. Paulinho entrou, deu um passo. Toda vez que entra, faz uma coisinha. Paulinho tem que jogar mesmo. Eu acho que Paulinho tem que jogar. Isso, tem que jogar. Mas Wanderson também tem que jogar. Porque Wanderson, desde o ano passado, sempre que entrou, conseguiu mostrar utilidade. Labandeira tem que jogar também. Porque essa escolha já foi feita lá atrás, sabe, Cássio? O contrato da Labandeira termina em maio. O de Paulinho é jogador do Sport. Quem é que tem que entrar? Se o Sport hoje, liberar quem tem que entrar é Paulinho. Labandeira, eu acho que o deveria ficar no Sport até o final do ano. Não está renovado, mas ele vai até o final do ano. Mas já que esse contrato não está renovado, é um cara que vai sair em maio e até agora não estenderam o contrato dele. Mas aí talvez para mim, quem tem que entrar é Paulinho. Dando jogo para ver se é hora de se vai estender ou se não vai estender. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo hoje, ele tem um outro lado aí que a gente até passou meio de brincadeira, que é a não entrada de Kaique e Thiago Lopes. A não entrada de Kaique e Thiago Lopes mostra que eles se tornaram fantasmas dentro do elenco. Tá? Fantasmas. Eles hoje são peças. Não é melhor para o Náutico, não, pagar metade de Kaique, não. Véio. Muito melhor. Mas não quer pagar metade. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei se o cara do Náutico acha, não. Metade de Kaique, eu acho que é mais do que Jair. Para o Sport, eu sei que seria melhor. Metade é pesado. Aceitar pagar metade desse fumo aí. Metade de Kaique é 50 mil. Acho que Jair não é 50 mil, não. Mas, enfim, só para concluir, esses dois caras se transformaram em fantasmas. Tá? Porque se tem qualquer tentativa de recuperação deles, eles teriam entrado hoje. Eu sei que Pedro vai comentar que é em casa, que tem torcida, que lá fora, mas, na verdade, há um trabalho... Não há uma escolha já muito clara de que esses caras, de que eles não conta com eles. Não conta com eles para a temporada. E eles viraram fantasmas e pesos na folha salarial porque ninguém quer. Não é fácil. Como é que você encaixa Kaique? Com 100 mil reais? Ninguém quer ou ninguém quer com esse valor, né? Com o valor que tem. Talvez o ABC, veja só, talvez o ABC, por uma ligação afetiva com Kaique, pudesse aí pegar Kaique, mas pagando, sei lá, 30%, 30 mil, 40 mil. Se tivesse essa chance, eu sendo do Sport, cederia. Tá? Thiago Lopes já consegue algum time aí de sei lá, de Série C, de segunda parte da Série B. Mas eu acho que eles estão ficando assim, fantasmas. E eu não me sentiria. Eu acho que o Sport estaria no caminho errado se Labandeira e Wanderson já virassem fantasmas também, sabe? No dia 24 de janeiro, se a gente estivesse vendo, eu até trouxe essa, não é a primeira vez que eu falo isso, se a gente estivesse vendo, primeiro Paulinho, depois os meninos que voltaram, todo mundo entrando, e a torcida tem uma tendência muito maior a acolher os da base, sobretudo depois do que se viu na Copinha, tá? E até pelo cansaço das últimas temporadas com atacantes, né, que são trazidos e que não entregam. Hoje a torcida do Sport, isso muda, né? Esses desenhos vão mudando. Hoje a torcida do Sport está muito mais de olhos de coração e vontade aberta para abraçar e apostar nos garotos do que há 6 anos, do que há 5 anos. As coisas mudam. Hoje, o que era uma pessoa falando, uma bandeira de 1, de 2, hoje é uma bandeira de 600. Tá? A torcida do Sport, se você fizer uma enquete, eles preferem ver Paulinho do que Wanderson. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com esse processo. E é claro que eu defendo que o pernambucano sirva para isso.
tá? Mas eu também acho que a gente está em janeiro e que vamos ver quando a coisa apertar agora em fevereiro, que tiver Ceará, que tiver Bahia na mesma semana, tá? Porque também essa é uma semana muito morta. Então você trata um jogo desse como uma espécie de amistoso de pré-temporada e assim segue, né? Quem é que eu interrompi? Acho que foi Pedro que estava começando a falar ali da questão. Pode seguir. Não, então, é porque a questão de Thiago Lopes e Kaique é porque eu não sei se já são fantasmas ou se de fato é um protecionismo de Anderson, porque contra o Salgueiro eles participam, né? E contra o Maguari também. Seja um ou outro, o Kaique começa a titular contra o Maguari, depois sai, Thiago Lopes entra, contra o Salgueiro, o Thiago Lopes entra também. Então, assim, talvez seja um protecionismo. Eu jurava que eles estariam em campo hoje, seja titular ou seja entrando no segundo tempo, não entraram. Então já mostra que, assim, pelo menos aparentemente na ilha viraram últimas opções fora de casa. Vamos ver, né, nos próximos jogos aí o que vai acontecer. Eu acho pior ainda ser opção fora de casa. Veja só, se for isso, é pior ainda. Porque fora de casa que não ajuda mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus, puxa a fila aí dos jogos do jogo de Thiago Lopes, do jogo de Thiago Lopes fora da ilha. É melhor lá em casa. É porque é muito da pressão, né? Se eles chamassem qualquer um dos dois hoje, era vaia até o final da vida, justamente por ele ter no banco 3 atletas da base, que assim, não são os garotos da Copinha, mas é Renzo, é o Pedro Martins e o Paulinho que acabou entrando. E é muito do que o Anderson faz a partir disso em relação às mudanças, porque assim, eu sou um cara que bato muito nessa tecla de base e de atletas que têm condições de ajudar, independente de idade. Na época do Mikael, eu tinha muitos atritos com o Fred no Twitter, porque Fred ainda defendia lá naquela época de Jair Ventura, o próprio Dalberto, de jogar, quando a gente já tinha um Mikael no banco. Entendeu? Mas não era o mesmo Mikael, né? Que ele entrava e não resolvia, enquanto o outro resolvia, né? Justamente, porque assim, também não tinha sequência. No outro ano a gente viu o André ter mais oportunidade do que o próprio Mikael. A gente só vai ver Gustavo e Mikael terem uma sequência já naquela reta final de Série A, o Sport praticamente morto, que eles conseguem dar uma sobrevida ali, e no outro ano eles iniciam muito bem, né? E acabam sendo porque o próprio Mikael e o pós-esporte dele também mostra isso, é um jogador que nem sempre consegue entregar o seu melhor físico, né? Sim. Veja só, é um jogador que hoje não consegue jogar futebol. Um cara que saiu super bem do esporte e hoje não consegue jogar futebol. Então, o Mikael conseguiu naquele encaixe ali com... Fugiu o nome do treinador paraguaio. Florentino. Com Florentino, né? Ter sequência e ter chances. Fez um grande campeonato, né? Com o Gustavo ali. Foi um momento especial e que rendeu um bom dinheiro ao esporte. Mas ele vinha entrando, né? Ele entrava, ele não rendia, ele entrava, ele não rendia. O Sport, aquilo ali era uma desgraça ofensiva. Aquele time do Sport era uma desgraça ofensiva, a ponto da gente ter que se contentar com o Dalberto, porque entrava e ao menos levantava a cabeça, porque eu nem me lembro quem era a outra opção. O Sport foi rebaixado com a defesa levando menos de um gol por jogo. Mas o time de Dalberto nem era esse, né? O time de Dalberto nem caiu. O time do Alberto sobreviveu. Não, a gente não falou de Mikael. De Mikael. Era Dalberto, Marquinhos. Não, era horroroso, pô. Era horroroso. Assim, a bola não entrava. Se não fosse Thiago Neves, assim, a bola não entrava de jeito nenhum. Era uma coisa horrível. E Mikael, né, teve esse problema, né? Que André teve uma margem muito grande de chances. E eu sempre digo, por mais que a gente deu o mérito a Florentino, quando chegou, não fez essa mudança, não. Essa mudança se deu, né, por desgaste e saída e recusa dos próprios jogadores. Sim. Só que a gente aprende. Quando a gente está comentando Jael e Júlio no Náutico, são lições que a gente teve, né, que os outros times ensinam. Porque, de certa forma, Jael e outros atacantes de baixa qualidade impediram Kleber de se desenvolver. A gente estava fazendo esse game show da Copa do Nordeste. Porra, quando o Ceará foi campeão do Nordeste, Kleber fez 3 gols em 2 jogos das finais, pô. Sabe, claro que Kleber não se tornou o atacante que eu queria,
que alguns torcedores do Ceará imaginavam. Mas, porra, tiraram tanto ele do time que minou a confiança. Porque, veja só, Kleber é um cara que, pô, o cara faz 3 gols nas finais da Copa do Nordeste, faz gol em Série A, chega no Morumbi, faz gol, dá vitória no Ceará, o cara não joga no Ceará, porque sempre tem um atacante para jogar. Eu acho que a gente aprendeu essa lição. E o último grande exemplo aqui foi André, né, impedindo o momento de Mikael, né? Que eu acho que o momento de Mikael era aquele, não era o momento anterior, né? Porque é muito difícil também, sabe, Pedro? E aí é onde talvez Anderson esteja plantando o correto. É muito difícil jogar em time ruim. É muito difícil um cara da base render quando tudo ao redor tá dando errado. E aí, de certa forma, o Sport está plantando estabilidade. Eu não sei o quanto tem nessa decisão de Anderson de escalar mais os titulares do que a gente acha que deveria, o quanto tem de proteção ao próprio trabalho, de dizer, ó, porra, tô aqui, ó, ganhando tudo, largando bem, goleando quando tem que golear, e o quanto tem de consciência de permitir que cada jogador entre com mais espaço. Né? Porque a gente viu partidas ruins de Love, a gente viu partidas ruins de Labandeira, e não tem nenhuma demanda aqui, pô, que jogador merda, não sei o que, vamos tirar, tá velho, porque tá tendo uma certa estabilidade, um certo padrão para tudo. E eu demonstrei essa preocupação com essa remessa chegando da Copinha, que já tem Paulinho, que já tem Renzo, né, que já tem Pedro. Com essa remessa chegando, é uma pressão muito grande. Eu tenho muita preocupação. Eu queria ver. Veja só, hoje eu até pensei em ir para o jogo. E quando eu pensei em ir para o jogo, eu achava que eu ia ver um time de meninos se eu fosse para a ilha. E eu queria ver esse time. Né? Não teve relação o fato de eu não ir com a escalação. Mas quando eu pensei, porra, eu queria ver esse jogo, porque eu achava que a gente ia ver realmente um time de meninos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo, sabe? Dessa acabar sendo a armadilha da temporada. Eu não queria não só queimando eles, Vitor, como travando o básico. Eu não sei, a gente não conversou com o Anderson, vamos ver até se a gente marca entrevista, tudo. Eu não sei o que o Anderson realmente está plantando. Mas, olhando, eu consigo ter olhos para entender pelo melhor ângulo possível. Tá? Então, eu entendo essa linha de raciocínio, mas aí eu tento olhar além das perspectivas dele. Eu concordo até com o que o Cássio falou também em relação a ser o nível técnico do Belo Jardim no jogo de hoje. A gente poderia ver um Sport mais mexido. Eu acredito que o Sport ganharia se a gente tivesse, por exemplo, o Everton na lateral direita, não fosse o Eduardo. Se a gente tivesse o próprio Pedro Martins ali no lugar de Ronaldo e Fabinho para poupar um dos dois. Então, assim, algumas situações. Hoje, a última mudança do Anderson foi, ele já tinha mudado o ataque inteiro, ele tira o Cariús, coloca o Paulinho de lateral esquerdo, sabe? Porque o sistema ofensivo já estava armado com outra configuração. Wanderson já tinha feito o seu gol, Labandeira estava jogando bem, o Jorginho já tinha feito gol, o Gabriel Santos entrou, já estava se movimentando, acaba fazendo gol no final com o passe do Paulinho. Paulinho já vai para a sua segunda assistência na temporada. Então, assim, entre você colocar o Paulinho de lateral esquerdo, é um jogador que nunca fez a função, por pressão da torcida, é melhor não colocar. Entendeu? Pronto, então, assim, pronto. Essa substituição me preocupou. Que ali foi só pressão. É justamente o lado que sai o gol do Belo Jardim, porque Paulinho não marca com a qualidade de um lateral, ele faz o Chico sair da área, puxa o Thierry, puxa o Eduardo, ele tenta dar o bote, ele erra o bote, tem o cruzamento, o Eduardo deixa o atleta do Belo Jardim sozinho e acaba saindo o gol do Belo Jardim. Mas também uma desatenção ali, maior desatenção mas, assim, ali, assim, uma desinteresse total. Que, assim, a bola anterior, Pedro, anterior já tinha sido entrada na área totalmente livre lá pela esquerda do Belo Jardim. É uma bola que o cara corta e um cara dá meio que um chute, meio cruzamento forte, assim, né? Mas foi só, concordo ali, assim, foi errada. Mesmo que não tenha sido um lateral, né, tenha formado uma espécie de 3-5-2, Eduardo virando um terceiro zagueiro ali, mas
foi só porque a torcida pedia. Isso não existe, né? E ainda bem que o Paulinho conseguiu achar essa assistência, né? Porque apaga um pouco, talvez, essa possível falha ali na marcação do lado esquerdo, porque querendo... Mas aí também não ia para conta dele, não. Né? Em uma goleada por 6-1, ninguém vai se importar com a falha que rendeu porque, assim, o gol. ele tinha outras possibilidades. Ele poderia ter colocado o Renzo, que é um zagueiro canhoto, poderia ter aberto o Chico na lateral, estaria colocando o menino para jogar também. O Renzo não fez a sua estreia ainda. Então, assim, Paulinho deu assistência, a segunda na temporada, mas assim, eu acho que ele tem que saber lidar também com o que está chegando na mão dele. Eu entendo o protecionismo do trabalho com os garotos, mas ele vai comprar uma briga com a torcida, entendeu? Talvez até desnecessária. Hoje, por mais que a gente esteja em janeiro, eu não vejo sentido. Eu acredito que hoje era uma partida da gente ver mais do Henderson em relação à base, porque quando ele chegou no Sport, ele chegou dizendo que utilizaria mais a base e mas talvez sim, mas talvez acabasse criando uma aumentando a pressão, tá? Porque a base poderia ter entrado e poderia ter metido 4-0, né? E a gente estaria aqui considerando muito menos a fragilidade do Belo Jardim e jogando muito mais confete em assistência como a de Paulinho, que qualquer um fazia assistência para qualquer um nesse jogo, tá? Peraí, Fred. Claro. Assim, claro, então, seria... claro. E não, poderia, mas jogar confete é uma coisa pejorativa. Entendi errado. Claro que não, mas é porque, Cássio, vê só, mesmo para um Paulinho, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo para um Paulinho... Se fosse um time todo, a maior parte do time fosse uma galera que subiu do sub-20, que estava na Copa São Paulo e tal, é óbvio que a análise do jogo seria diferente. Isso, exatamente. E talvez fosse perigosa. Não. Porque o que eu estou dizendo, veja só, talvez fosse perigosa, cara. Esse time do Belo Jardim não é futebol, não. O que a gente viu hoje não foi a equipe de futebol jogando, não, pô. Não é uma equipe de futebol. Mas seria perigoso a nível de quê, Fred? Qual seria o risco dessa análise? Seria o risco a gente dizer, ó, Paulinho entrou e fez um gol e deu assistência contra o Belo Jardim. É fundamental, tem que ser titular, tem que jogar de todo jeito, a prova é essa. Eu acho que para mim vale muito mais. A verdade, é a segunda vez que eu acho que tem muito medo que as pessoas pensem isso. Eu acho que você deduz que as pessoas vão pensar isso e ponto final, e você não considera a possibilidade. Cássio, as pessoas... Não é que eu deduzo, não. É que as pessoas já pedem ele acima de qualquer outro. Pedir um jogador, então vai pedir de todo jeito, mas você considera como se colocasse o time inteiro e ia passar a pedir o time, então, o melhor time é esse que jogou hoje. Claro que não, pô. Mas ia colocar assim, ó, olha a base como é útil, olha como a quantidade de jogadores com capacidade técnica. O Sport desperdiçou a oportunidade de fazer isso, na verdade. Eu discordo frontalmente. E até dar confiança para esses jovens, né? Exatamente, assim, eu discordo veja só, da temporada que o Sport vai ter, um jogo bom para lançar, que é para lançar, pô, não é para dizer, ó, esses cara vai arrebentar, virar titular, não. Para lançar, o jogo era exatamente esse. Todos agora... Eu acho que esse do Afogados também é muito. Eu acho que esse do Afogados também é. Eu acho que esse do Afogados também é. O Afogados, se eu não me engano, tem a classificação, acho que é terceiro ou quarto lugar, pô. O Afogados não tá mal no campeonato, não, pô. Mas já é mais perto do jogo do Ceará, do jogo do Campinense. Sabe que é mais importante. Mas não precisava, podia ter perna para fazer essa sequência, porque optou por não fazer hoje. Eu queria ver a base hoje, como eu falei. Eu queria para o jogo. A maior parte do jogo, a maior parte do time, o jogo era hoje. Eu queria ir para o jogo para ver a base hoje. Como eu falei, minha expectativa era que fosse a base. Mas a gente não pode aqui dizer, porra, a Paulinho entrou e deu um lançamento. Porra, meu irmão, mas a assistência nesse jogo é a coisa mais fácil do mundo. Né? Wanderson fez 2 gols. Não é, esse jogo é muito mais fácil, difícil. Porra. Wanderson fez 2 gols. Esse jogo é um jogo mais difícil do que o Campeonato Sub-20 que esses jogadores enfrentam. Veja só, o time do Sport foi campeão pernambucano Sub-20 ganhando os 14 jogos. Do Sub-20. O jogador é outra pegada, porra. É óbvio que é. Veja, eu achei, veja só. Esses jogadores profissionais assim, eram jogadores que eram do Sub-20. Eram jogadores que eram do Sub-20 há pouquíssimo tempo por aí. Eu achei o pior time que eu já vi jogar no estadual nos últimos anos. Tudo bem, eu nunca vi. Eu acho que o 7 de setembro que perdeu do 7 do Sport. Ali não fez absolutamente nada aquele jogo. Veja só, tu tá desconsiderando que um time, uns caras com 24, 25 anos assim, horroroso.
Horroroso, porra. Horroroso, porra. Então, Horroroso. deixa o cara Eu não acho Tipo- que a torcida. Eu não acho que a torcida trate Paulinho ou esses. Porque quando eu trato Paulinho, Renzo, Pedro Martins, o próprio Ítalo, que sumiu, Vitor Gabriel, que é o lateral esquerdo também, que foram atletas que tinham idade de copinha e Henderson pediu para eles não irem, entendeu? Porque queria utilizá-los, que eles poderiam ter ido para a copinha, poderiam ser reforços para o esporte, chegar numa final. Imagina um Paulinho ali. Imagina um Pedro, um Ítalo, entendeu? Um Vitor Gabriel ali na lateral esquerda. Então, Eu assim. não tô entendendo, né, Fred? O que eu tô entendendo da visita Sabe? da Aline, Fred, sobretudo, é o ponto assim: se não lançou um time, veja, um ou outro jogador é normal, todo time do mundo faz, tá? Então então não estou falando disso, porque com ou sem base o cara bota o menino para jogar em algum momento. Não é isso que eu tô falando. Estou falando assim de um jogo onde você tem a oportunidade de fazer algo maior, massivo. Se você não fez, se você acha que não é para fazer contra o Belo Jardim, Eu não falei que eu não acho que era pra fazer, porque eu já falei que eu teria ido pro jogo se fosse a base, né? Que assim, que eu queria ver a você base acha do que jogo. no final das contas não aconteceu Não, porque é que virar eu uma acho. pressão. Você estava imaginando que a torcida Não, fazer não é uma isso que eu pressão. falei. Não é isso que eu falei. É que poderia gerar uma outra leitura se a gente tivesse visto contra um time tão Falou, foi ruim. exatamente isso que falou. Contra um Eu acho time que a tão ruim. torcida quer ver Porque os pra mim, garotos se Paulinho jogarem, não entrar, como se Paulinho unanimidade. entrar 20 minutos contra o Retrô, tá? E der uma assistência e for bem, criar e puxar, como eu já vi Paulinho fazer em jogos mais duros, vale muito mais do que uma partida dessa inteira. Porque, veja só, a gente tá falando Foi isso, exatamente mas a o gente já viu. comentário do A Sport. gente já viu a Mas veja base. só, o Sport fez isso que você falou, que a gente que acompanhou a live foi eu e o Lucas. Pode voltar lá e dizer exatamente isso. O lance de Gabriel, do atacante, que ele tinha feito um jogo bom antes e teve um jogo bom contra a ABC. A gente diz Muito exatamente bem. isso. Esse tá muito bem. Esse tá muito bem. Eu achei muito melhor aquele lance que ele fez contra o ABC pela dificuldade daquele jogo do que no jogo anterior. Que aquilo ali, quando ele fez aquilo ali, naquele jogo contra o ABC, Fred, ele mostrou, porra, esse cara tem capacidade para fazer num jogo que pode. É um jogo de Série B. É um jogo que pode, ou seja, ele pode fazer a diferença em jogos da Série B. E fazer aquilo contra o Belo Jardim, não necessariamente você acharia que o cara tem essa capacidade. O gol dele mesmo. Mas, assim, hoje é um gol não ridículo. dá para achar. O gol de Gabriel que a hoje, pelo amor de Deus, um gol não ridículo. vai pensar isso. Eu acho assim que até diminuir um pensamento geral, de achar que as pessoas não têm capacidade para enxergar essa diferença. Eu acho assim meio estranho. Eu acho que dá para imaginar. E eu acho que além disso, mesmo que as pessoas acreditassem, Henderson não vai acreditar. Henderson vai ter essa consciência de que não é que o padrão, que o nível mas assim, não é o a gente técnico tem de que entender. solução Porque para- eu não consigo comentar na teoria, eu consigo eu comento realmente com o que está acontecendo, sabe? E o que eu vejo é, desde a copinha, uma demanda acima Eu do acho que é padrão desde normal. Mikael e Gustavo e intensificou agora. Eu vejo assim. Acho não. Sinceramente, não acho Eu não. acho. Porque é uma demanda conjunta, sabe? Porque a gente tem que entender o que está acontecendo. Veja só. É o que eu falo. Vitor Gabriel, não sei nem se Vitor Gabriel teria idade para ir, mas deveria ter ido. Por quê? Teria. Porque o Sport contratou o Cariús, o Sport contratou o Filipinho, o Sport tem Juba, que joga ali, e o treinador está usando o Juba ali em alguns momentos, em alguns jogos. Vitor Gabriel é a quarta opção, pô. Eu sei que o Filipinho fez uma cirurgia rápida, né? De recuperação rápida, mas é uma cirurgia. Tá voltando. A gente não vai ver. Vai demorar muito para ver Igor Gabriel. E mesmo que a gente assista Igor Gabriel jogar uma partida como essa de hoje, no jogo seguinte ele não joga de novo. Então, o que eu tô tentando construir é o seguinte: não adianta uma partida isolada. Tá? E a gente viu em outras temporadas partidas assim. Bota 11 da base. E aí no outro jogo não bota mais ninguém. Eu acho que não adianta uma partida isolada. Agora, por exemplo, Fábio. Porra, hoje eu queria ter visto o Fábio jogar 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Pra que Ronaldo hoje, que é um cara que a gente já sabe decorado, né? A Ju, eu não sei se tá 100% recuperado, né? E aí, se não tiver, não força. Mas Fábio, pô, foi um cara que eu queria ver. Porque Ítalo teve chances em alguns jogos ano passado, Pedro teve chances, tá? E que voltem a ter, tá? Porque, por exemplo, Ítalo é um jogador que com a bola nos pés é bem interessante. Sem a bola ele precisa evoluir, mas só evolui jogando. Mas só evolui jogando, né? Da cabeça de área, o Sport começa o ano com Fabinho e Ronaldo, basicamente só eles, como opções que vinham atuando com frequência. Um dos motivos que começou a se falar
da não contratação de novos volantes seria justamente para testar o Pedro Vitor, para testar o João Igor voltando de lesão, para testar o Ítalo, e até agora a gente só viu o João Igor entrando em 2 jogos para fazer, não sei, 40 minutos somados 2. Então, até mesmo para dessa rodagem, eu acho que está um pouco incoerente com o discurso que foi tomado no início do ano. Mas assim... eu enxergo esse receio também, Fred, em 2 perdas que o esporte pode ter. Financeira e técnica. Porque se Paulinho está entrando todo jogo, em um exemplo, está dando assistência, aí começa a criar oportunidades, começa a fazer gols. Paulinho não vai jogar porque Wanderson ou qualquer outro atleta tem que jogar. Para mim, futebol é quem está melhor no momento. Se o cara está entrando sempre, feito o Gabriel Santos. Ninguém queria Gabriel Santos no esporte. Todo jogo ali entra, faz gol, dá assistência, cria oportunidades. Então, assim, como é que você tira se amanhã tivesse Copa do Brasil, vamos supor, fazer um cenário aqui, amanhã o Sport não está na terceira fase da Copa do Brasil, a Copa do Brasil vai ser em janeiro, como foi nos outros anos. Amanhã, sei lá, Volta Redonda e Sport no Rio. O Sport leva 1-0, tá? Tá jogando ali com o time que entrou, levou 1-0. Entre botar Wanderson e botar Paulinho, eu botava Wanderson. Tudo bem, eu entendo o raciocínio. Eu botava Wanderson. Eu botava o que é que isso tem a ver? Não, é porque não, porque o Pedro acabou de citar que, como se fosse Pedro citou aqui textualmente que há uma perda técnica ao escolher por Wanderson e não Paulinho. Não, hoje, assim, é um exemplo geral. Ele falou na questão financeira, na valorização. Não, ele falou técnica, ele falou financeira e técnica, pô. Técnica e financeira, um exemplo. Financeira, veja só. É o que eu tô dizendo. Wanderson renovou. Sim. Talvez esse grande debate. Esse grande debate. Pronto, Lambandeira não deve renovar, na visão geral aqui. Sim. Que nem é de maio, né? Julho, não deve renovar. E aí é o seguinte, aí para de usar Lambandeira. Eu concordo. Chegamos à conclusão que Lambandeira é inútil para o Sport na Série B. Ou que um Paulinho, ou que outro jogador pode ser mais útil. Então, já esquece Lambandeira, meu irmão. Já manda ele para o Uruguai. Já chegamos. Agora, renovou com o Wanderson. Porra, criticamos lá quando renovou com o Wanderson. Não sei se criticou ou não criticou. Renovação, então o cara vai ter que jogar. Mas aí que tá, Fred. A linha que eu tô entrando não é de especificamente Wanderson. É o atleta que tá pedindo passagem. Mas não tá pedindo passagem. Olha só, Paulinho não tá entrando e pedindo passagem acima de Wanderson, pô. Mas aí que tá. Foram 2 jogos que ele fez, né? Porra, agora o Wanderson fez 2 assistências. Entendeu? Porra, de Paulinho. Aí o Wanderson fez 2 gols hoje, pô. Tudo bem, mas assim... Tu tá falando também que o Wanderson tivesse uma temporada ruim, Pedro. Porra, entra assistência pra um. Entra assistência pra um e não entra o gol pra outro. Entenda. Não foi melhor que Paulinho, pô. Tudo bem, mas a questão não é Wanderson especificamente Wanderson. Pô, beleza, vamos pra assistência? Aí é pra assistência? Levou 2 dribles de criança, jogando de lateral esquerdo, que não é pra levar. Então, eu não considero. Eu não boto negativo pra Paulinho ter levado 2 dribles de criança lá atrás, porque não é a dele tá ali. Sim. Não é a dele tá ali, mas Wanderson não leva aqueles 2 dribles se precisar ajudar ali atrás. Mas é que tá. Então, Wanderson é o titular, beleza. Agora, Paulinho tem que ser utilizado também. Entendeu? Wanderson pra mim não é o titular, não. O titular pra mim é Juba. Sabe? O titular pra mim é Juba, é isso que eu tô dizendo. O titular pra mim é Juba. Sim. Então a gente tá falando do terceiro reserva, do segundo reserva ali, da opção. Então é o que eu tô dizendo. Eu acho que as coisas... eu não me sinto ainda confortável para criticar Henderson, porque eu não sei qual é o planejamento. E aí Vitor tá certo num ponto. O que eu mais concordo é Vitor. A entrevista não bate com a ação. Isso eu concordo. Mas eu não sei qual é o plano. Se o Sport usar o time titular em todos os jogos, se depois que pegar o Ceará, pegar Náutico, Bahia, Santa, aquela sequência, chegar aquele jogo do Bahia, a gente não tiver visto um outro jogador que chegou da Copinha jogar, um Aju entrar, que eu acho difícil que veja, tá? Eu acho mais fácil o pessoal ali da frente do que um Aju, porque eu não sei como anda a fila dos volantes. Essa fila dos volantes me preocupa muito mais do que essa fila dos atacantes que a gente está debatendo. Porque Ronaldo, perigosamente, vai se criando raízes ali como titular. Perigosamente. E é um encantador de técnicos e a gente sabe disso também.
E nesse tipo de jogo, tem um desempenho bem ok. Você vai dizer que o Ronaldo jogou mal hoje? Ó, que ninguém joga mal contra um time daquele. Aliás, ninguém joga mal contra um time daquele. Também é muito em cima da linha de raciocínio de Cássio, porque assim, foi um Belo Jardim, que é uma equipe tecnicamente bem inferior ao Sport, que Juba, que vem sendo utilizado como lateral, jogou adiantado, que Wanderson, que é o titular / reserva imediato, talvez porque Gabriel agora saiu de centroavante para ser ponta. Então, assim, é um Sport ainda sem uma titularidade definida, com carimbo, é esse o time até o final e pronto. A gente está vendo muitos testes ainda. E o que eu sinto da torcida é que eles querem ver os meninos serem testados também. Você vê um exemplo, o Anderson acionar Thiago Lopes a Paulinho, ou Kaique a Paulinho, a torcida não aguenta mais, sabe? Aí quando você vê hoje, esse é o ponto, Pedro. Sabe? Anderson não passa. Mas porque assim, eu não sou dessa linha de. Eu acho que eu não sou muito dessa linha do que a torcida quer, do que a torcida não quer, do que a torcida não aguenta, do que a torcida. Do que a torcida não aguenta, não. Que a torcida. Desculpa, Vitor. Que a torcida muitas vezes botou o Sport em muita furada. Sim. Sabe? Com precipitações. Por isso que eu tenho um pouquinho de coisa. Vitor, repete, por favor. Vitor. Eu não vejo que Anderson esteja mais colocando Kaique e Thiago Lopes. Kaique entrou só no jogo da estreia, entrou como titular no jogo que. Não, esse aí virou fantasma. Esse aí virou fantasma. Já virou fantasma. O Thiago jogou contra o Maguari e o Salgueiro fora. Thiago Lopes entrou em dois jogos, já faltando menos de 10 minutos para os jogos acabarem. Também é um nome que parece que tá, se não virou fantasma completamente, tá muito perto de perder o espaço. Essa entrada dele contra o Salgueiro não tinha nenhum jogador meio para botar naquele momento. E ia botar quem? É como assim, agora, essa entrada de Paulinho hoje foi uma loucura, né? Uma loucura total ali na esquerda. Uma loucura total. Pela pressão da torcida, entendeu? Então, pela assim, pressão da torcida. Que vai se criando um atrito desnecessário. Dos dois lados. Mas não tem que atender torcida não também, sabe? Eu acho que assim, atender torcida é jogar fácil, é jogar... Eu não sou dessa linha não e... Então, se não tem que atender torcida, tudo aquele debate no começo, não precisa nem ter aquele debate, pô. Mas estava preocupado com o que a torcida vai achar, você não tem que atender torcida pronto. Porque ela... Para não acontecer o que aconteceu hoje, Cássio. Botou um menino de lateral esquerdo. Só para o estádio ficar tranquilo. Porque lá no começo era fazer isso que me preocupa, que a torcida pode achar. Porra, meia hora depois do debate dizer o que a torcida fala. Não, pelo contrário, cara. É a mesma coisa, é a mesma linha. É a mesma linha. É excesso de pressão criada sobre o treinador. Sem necessidade alguma. Veja só, 24 de janeiro, o treinador se viu, um jogo estava 800-0, o treinador se viu pressionado a botar um menino de lateral esquerdo. E a gente não está falando aqui. E a gente não está criticando mais essa entrada. Você está colocando, porque ele teve assistência. Você está pesando a posição. Lateral esquerdo, contra um adversário que não fazia nada, o cara poderia ter colocado em qualquer posição, poderia ter colocado de volante que não estaria Podia, tanto que ele virou logo ponta. Na primeira organização do time. Então, assim, dizer que Chico foi para ali. Esquerdo, como se foi. Veja só, quem entrou na roubada foi Vitor Gabriel, curiosamente lateral esquerdo, contra o Corinthians, com 16 anos. E foi uma atuação catastrófica. Aquilo é uma roubada. É num jogo de Série A, botar o cara com 16 anos de idade para fazer o primeiro jogo profissional dentro do estádio do Corinthians, o Sport nunca fez um ponto. E o cara... Aquilo é uma roubada. Botar Paulinho, ficar dizendo que Paulinho entrou na lateral esquerda contra o Pedro, porra, não interessa a posição que o Paulinho entrou, só precisava ser goleiro. Qualquer outra pessoa, porra, Paulinho entrou no lugar de Sabino. Porra, beleza, entrou no lugar de Sabino, ficou lá de zagueiro, depois daqui a pouco estava atacante. Mas levou o gol nas costas dele, né? O que interessava... Meu irmão, se levasse 5 gols não teria feito diferença, porra. Exatamente, mas... A coisa ali, ele precisava entrar. Só não dá para ter a posição e tal, mas lateral esquerda deu uma instrução lá para ter um negócio aqui e faz o teu lá na frente. Você está pesando uma posição que era irrelevante para o jogo. Paulinho ser lateral esquerdo. O que precisava era Paulinho cair pela ponta esquerda, pelo lado esquerdo do ataque, não ser um lateral esquerdo. Isso aí é algo, na minha opinião, irrelevante do jogo. O jogo foi relevante. Se o jogo foi relevante, não faz diferença se o Paulinho era o lateral esquerdo desse jogo. O adversário não fazia nada. Então, assim, o que precisava era Paulinho jogar. Paulinho é um absurdo que só Paulinho tenha jogado. Era para ter jogado mais gente, pô. Essa é a questão. Esse jogo, assim, na hora que Wanderson entrou, beleza, Wanderson vai ser utilizado. Fez 2 gols, ótimo. Era para ter, já que o jogo já estava definido, era para ter aproveitado a oportunidade. O Sport é muito difícil de dar oportunidade, é um clube muito complicado para isso. Virou, né? Porque teve na época que jogava
tudo junto, misturado, chegou a já colocar 14. É um recorde que tem nem como bater. Aliás, agora tem, porque agora tem 5 substituições, tem como bater o recorde. Mas como eram 3 substituições, o Sport colocou 11 da base no jogo do Pernambucano, e as 3 substituições também foram da base, ou seja, foram 14 jogadores da base. Hoje pode até ser 16. Então, ali, não vou dizer que era para fazer aquilo contra o Belo Jardim, não é isso que eu estou falando, não. Mas não pode estar o time titular, a única é Denival. Não, porra. Dava para ser um pouquinho, assim, um pouquinho de nada mais ousado, porra. Não ia mudar a estrutura do time, não. Ia ganhar uma simpatia por rodar o elenco, por lançar jogadores. E não. Pois é. Assim, foi uma promessa dele, né? Não enxergar esse jogo, Belo Jardim, Fred, não enxergar como uma oportunidade desperdiçada é brincadeira, pô. Foi uma oportunidade gigantesca desperdiçada. O Guilherme Henrique está falando aqui no chat que o Anderson falou na coletiva que ele colocou o Paulinho ali porque o Igor Cariúi sentiu. Então, assim, Chico faz a função de lateral, Renzo é um zagueiro canhoto. Por que ele não fechou por ali? Entendeu? Então, assim, lançar o Paulinho por ali, podendo fazer essa configuração, que me agradaria também, que eu quero ver o Renzo jogar. Sabe? O Renzo é um zagueiro canhoto, era o capitão da base, era um cara que sempre foi muito elogiado dentro do esporte. E é o terceiro reserva, entendeu? É Sabino, Chico, Renzo, sabe? Na linha de zagueiros ali. Então, poderia ser uma possibilidade. Paulinho não entrou. Tudo bem, mas o Renzo entrou. Ele deu uma oportunidade diferente para um garoto também. Acalmaria os anos com a torcida, né? Que é muito nessa linha que a gente está trabalhando. É isso. Alguma observação a mais sobre esse Sport 6, Belo Jardim 1? Algo a acrescentar? Algo que preocupou? Alguma atuação abaixo não importa muito, né? É muito difícil tirar qualquer nível de comparação aí. É que nesses. Até comentaram no início do debate, o último nível que a gente viu o Sport, a última vez que a gente viu o Sport nesse nível foi um 7-0 contra o 7 de setembro, que Jaderson saiu como destaque do jogo. Então não tem realmente como tirar nada, nem de positivo, nem de negativo daí, não. Sendo o Jaderson um jogador que não é do Sport, que se ainda fosse do Sport, ainda arrumava ali na hora que fosse emprestar, vender, negociar, mas assim, nem era. Era simplesmente uma valorização oca a partir de um jogo que acabou dentro do próprio Sport durante muito tempo, rendendo muito tempo mesmo, um turno inteiro da Série B, porra. Um turno inteiro da Série B. Só para não deixar de falar, Fred, a questão da estreia do Denival, que, assim, nervosismo, né? Acho que até natural de um cara que passou tanto tempo sendo pedido pela torcida e hoje foi até ok. O Belo Jardim não teve nenhuma grande oportunidade ou não buscou nenhuma grande chance para ele ser acionado. Mas como irmão, ele lembra muito o estilo do Maílson, né? Um cara que na bola aérea aparenta ser bem seguro, teve boas saídas aéreas, mas com a bola no pé eu acho que ainda precisa aprimorar um pouco, né? Ele quase que se complica ali na hora que o Thierry recua uma bola para ele. Mas é amadurecimento, é tempo. O Maílson também com a bola nos pés era bem complicado. Saiu daqui sem ser um primor técnico com a bola nos pés, melhorou, mas não era um primor. E que Denival tenha mais oportunidades, né? Esse seria o segundo jogo dele contra o Ibis. Ele iria ser o titular, acabou que o jogo foi adiado. Mas que nesses recortes desses jogos assim, de jogadores poupados, que ele consiga jogar, né? Sabino e Renan foram poupados hoje da partida, visando possíveis lesões, né? Então, a questão médica aí do esporte teve esse cuidado. E Denival, assim, mesmo sem nunca ter visto ele jogar no profissional, eu preferia ele ano passado, né? A gente chegou no ponto ali de Saulo e de Carlos Eduardo que Denival, mas claramente havia uma insegurança sobre esse lançamento, né, de Denival. E só tem um jeito, né, que é ele jogar mais. Tá? Uhum. O que também é complicado, porque Renan é um goleiro que quanto mais ritmo tiver, melhor. O goleiro não é tão fácil fazer isso. É muito melhor fazer isso com um atacante do que com um goleiro. O goleiro é foda ter que ficar rodando e tal. Renan ainda não é um goleiro que passe confiança. Uma coisa é você tirar Magrão. Magrão vai aqui, não. Todo mundo sabia que Magrão entregava. Né? Você tirar Danilo Fernandes.
Mas lembra como foi ruim naquele momento que jogava Maílson, jogava Poli, jogava Maílson, jogava Poli, jogava Maílson, jogava Poli. É. É horrível para os dois. Não vai acontecer isso. Renan é o titular do Sport. Mas é um titular que a gente ainda não tem. E já Denis volta, né? Também. É já? Ele já está no 4º mês de recuperação. Acho que mais uns 2 meses É. ele volta. Mas Mas também não estamos temos. falando de volta em abril ou maio. Só. Então. E também não temos muita certeza, né? De Denis. Nunca na carreira se teve muita certeza de Denis como um grande goleiro, né? Inclusive. Mas isso é um problema para outras questões. Deixa eu fazer uma pergunta para terminar. Tá? Todo mundo pode responder. O jogo do Retrô é um bom teste. Todos concordam? Sim. É um bom teste. É um jogo que é para a gente ver o time titular em campo. Mais do que deveria ter sido hoje. Quem é o time titular do Sport hoje? O retrô já não é teste. Aí que tá. O retrô não é um teste. O teste era hoje. O retrô é jogo de campeonato. O retrô é jogo onde o resultado em algum momento, tipo, se tiver 1-1, depende da tabela, você negocia o empate. Talvez o jogo pela liderança, né? Não é teste. O jogo do retrô é jogo de campeonato. É jogo onde você tem que botar as principais peças para jogar. Então, assim, essa é a grande o debate que a gente está fazendo aqui, é justamente isso. O Sport não fez amistoso pré-temporada, não teve nada, e poderia ter tido hoje. Não quis, beleza. O próximo jogo não tem teste contra o Retrô. Não tem. O jogo Retrô é jogo de campeonato. Certo, mas enfim, mas é um teste de força para a temporada, né? É um teste de força para a temporada. Repito, isso é essa opinião. Não, para mim não é teste, para mim é outra coisa. Eu não vejo dessa forma. Velho, mas assim, veja só. Para qualquer jogo é teste. Veja só, qualquer jogo é teste, Fred. Então, qualquer jogo é teste, exatamente. Então, pronto. Para mim, qualquer jogo é teste. Eu quero saber onde o time está. Eu quero saber onde o time está. Rodada, segunda divisão é teste. Beleza, se quinta. Não é teste. Mas você quer ser do contra em tudo, você continua sendo. Eu só quero dizer o seguinte. Não dá para concordar com tudo que tu está falando. Eu estou discordando, mas infelizmente. Não é concordar. Não, vê só, infelizmente não, Cássio, vê só. Não é isso não. Eu estou dizendo que um jogo de. A gente viu de forma diferente. Eu sei. Bicho, vê só. Um jogo. Porra, mas não estou falando disso. Eu estou abrindo só para que você diga a escalação ideal. Mas você prefere contradizer a base da pergunta. Então, a minha justificativa pronto. Então, qual é o seu time principal? Qual é o seu time principal? A pergunta é essa. Qual é o seu time principal? Veja só, hoje. Não é o meu time, é o time principal de Anderson. Mas a pergunta que eu queria fazer... Mas a pergunta que eu queria fazer era para cada um dizer, pelo que já viu jogar até aqui, qual o seu time principal? Pronto, é só isso que eu queria perguntar. Renan no gol. Eduardo Cariús, Sabino Thierry, Ronaldo. O Jorginho acho que daria mais tempo para ele. Acho que, na verdade, a única dúvida talvez seja o meia, porra. Porque Vargas estava sendo mais utilizado. Acho que esse foi o primeiro jogo titular de Jorginho. Eu daria o jogo seguinte para ele. Wagner Love permaneceria. Gabriel Santos, talvez ou começando do banco, ou utilizado na ponta, como foi contra o ABC. Funcionou. Poderia repetir aquela formação. E Edinho na ponta direita. Ou seja, basicamente, Fred, o time do ABC com o Jorginho começando. Vitor, qual a tua visão aí de time de força máxima do Sport para esse decisão contra o Retrô? Eu faria só uma mudança. Para mim, seria Juba como titular na ponta esquerda, não Gabriel Santos. Sim, pô, falei Cariúja, pelo amor de Deus. Foi porque terminou o jogo. Pelo amor de Deus. Não, mas peraí. Mas Juba é aonde, Cássio? É Juba aonde? Lateral? Não, na lateral. O ataque eu falei, pô. Só confundi o lateral esquerdo, só para deixar claro aqui. Me confundi. Para mim, Juba seria como. Juba, para mim, seria no ataque. Tiraria então já é diferente. Como opção para o jogo mesmo. Pedro, os 11. Renan, Thierry, Sabino, Eduardo e Juba, Ronaldo, Fabinho, Gabriel, Jorginho, Love e Edinho. Eu acho que esse ataque está bem encaixado. Eu acho que são os melhores no momento. É o mesmo time que eu falei, né? Ou teve alguma diferença? E eu acho que o Juba vem tendo uma constância, podendo até aproveitá-lo no segundo tempo, né? Mais adiantado, mas eu acho que Repete a frente aí. A frente era Gabriel,
Gabriel 9, manteria, né? Gabriel, Edinho e Jorginho no meio. Certo, manteria Gabriel, né? Sim. Certo. Eu acho que a dúvida aí realmente minha dúvida hoje nesse momento, eu iria com o Jorginho, e minha Mas dúvida Vargas aí não entregou nada em nenhum momento, né? Não tem, eu acho não, que eu iria com o Jorginho, E se fosse para ver Matheus Vargas era no lugar de Ronaldo, né? Mas não iria de frente dessa forma, eu iria com o Jorginho, Edinho na direita. E acho que eu iria nesse formato com Juba de lateral. Porque eu não sou tão contra assim Juba jogar de lateral, não. Sabe? Porque na verdade o ideal é que Juba jogue de uma espécie de meia esquerda, né? E chegou, o Sport conseguiu encaixar ano passado Juba nessa posição, que não é exatamente um ponta esquerda, né? É uma meia esquerda. Então eu acho que ele consegue cair por ali, tanto quanto lateral, tanto quanto como ponta, né? Que na verdade ele nunca é muito ponta. Ele é sempre, por isso que ano passado eu sempre defendia isso, que eu acho que o Sport sente muita falta de ter um ponta agudo entrando na área, né? É muito difícil você, porque fica faltando um jogador, né? Ou o lateral cai por ali, ou ponta cai por ali. O Sport precisaria ter um ponta, um lateral extremamente agressivo, e Igor Cariús talvez permita isso, né? Sander não permitia, para que a gente tenha com o Juba caindo um pouquinho ali, meio esquerdo, caindo mais para dentro, você tem entrada na área, né? Gabriel dá essa entrada na área. Gabriel é o gol que vocês comentaram, o gol contra o ABC. Gabriel entra na área pela esquerda, né? Gabriel entra na área pela esquerda. Então não me incomoda tanto, sobretudo em jogos na ilha, tá? Sobretudo em jogos em que o Sport é o time mais forte, ter Juba de lateral não, tá? Não me incomoda. Agora, vai pegar um Bahia fora de casa, aí eu já iria de Cariús e Juba. Mas para esse desenho eu iria de Juba na ponta mesmo, tá? E Juba Então, até deu uma melhorada defensiva, que era o grande calo dele. mas também não tem contra ninguém, né? É. Contra ninguém, contra ninguém, contra ninguém. Mas assim, eu também não acho que Juba é um caos defensivo também não, tá? Uma coisa é Série A. Uma coisa é Série A. Ali não dava mais. Isso é uma coisa que a gente falava também há 3 anos, pô. Tá? Aquele as atrapalhadas ali que ele teve foi em 2019, 2020, né? Tem um tempinho aí. Tem um No meio tempinho do aí. caos, né? Naquele time. No meio do caos. Tem um tempinho aí. Tem uma maturação dele aí também. Eu não me preocuparia, por exemplo, Sport e Ponte Preta fora de casa. Juba ser lateral esquerdo, não me preocupa, não. Não acho que é um rombo, não. Não, não é um problema, não. Tá? Agora, um Fortaleza Sport numa Copa do Nordeste, eu preferia que não fosse. Mas aí são quantos jogos desse peso que o Sport vai ter? Mas aí, não sendo, aí ele bota ele em outra posição. O que não dá é Bota ele para de não ponta, ter Não, veja só. a bola parada. Não Juba tem como, não pode abrir mão de uma bola parada não afiada pode, como não pode, não tá pode. Não é abrindo bola nesse parada, temporada. é finalização e assistência. Não dá. Veja só, A assistência que ele deu para Jorginho, ele fez 2 daquela do jogo. É porque o segundo lance, não sei o atacante que perdeu o gol. Ele Foi fez Edinho. Edinho. Assim, É. 15 metros passando a linha da zaga, mas não a zaga. E outra coisa, Já tem 4 assistências na temporada e um gol. é uma das coisas fundamentais que aconteceram até aqui na temporada é ele assumir o protagonismo técnico do time. Ele ser a referência técnica do time. E ele está sendo. Então o Juba hoje é insubstituível, né, no esporte. Dá-se um jeito dele jogar, né? É até bom o jogador insubstituível ser um jogador bem versátil, né? Que aí, se tiver uma vaga no time, ele encaixa basicamente em qualquer lugar, fica até mais fácil.